do começo da aula. E para quem até chegou depois, eu estou aqui narrando de uma forma objetiva algumas características dos remédios constitucionais. Comecei pelo habeas corpus e eu coloquei habeas corpus, artigo 5º, inciso 68. Falei na linha de baixo, pedi para colocar qual que é o objetivo do habeas corpus, ok? Na linha de baixo, escreva o seguinte: natureza constitucional. Natureza constitucional. Natureza constitucional. Na linha de baixo, ação gratuita. Ação gratuita. E eu não estou falando errado não, né? Tem muita gente que fala gratuita, né? Não é gratuita que se fala, né? Podem me corrigir, viu? Quando eu falar errado também, mas ação gratuita. Também não é gratuita, né? É gratuita. Ação gratuita. Na linha de baixo, não tem forma definida. Na linha de baixo, não tem forma definida. Não tem forma definida. Não precisa escrever isso, mas, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Que não precisa seguir aqueles requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá? Então, os incisos elencam quais são as formalidades, as exigências formais que uma petição inicial tem que ter. Para uma ação de habeas corpus, não se exige essa formalidade, tá? É isso que eu quero dizer. Então, quando eu falo não tem forma definida, é nesse sentido, não tem que seguir as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil, por exemplo. Então, não tem forma definida. Na linha de baixo, não exige capacidade postulatória. Na linha de baixo, não exige capacidade postulatória. Pode repetir a última palavra, por favor? Não exige capacidade postulatória. Pessoal, e se eu estiver falando baixinho demais, é só me falar que eu aumento o tom da voz aqui. Aqui, às vezes, gente, eu não sei por quê, só porque eu estou no ambiente doméstico, essas coisas assim, eu acabo falando baixo. Não exige capacidade postulatória. Não exige capacidade postulatória. Então, ou seja, não precisa haver a contratação de um advogado ou de uma advogada para se valer dessa ação de habeas corpus. Não se exige capacidade postulatória. Na linha de baixo, pode ser impetrado por qualquer pessoa. 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 Vírgula, seja física, vírgula, seja jurídica. Pode ser impetrado por qualquer pessoa. Vírgula, seja física, vírgula, seja jurídica. Na linha de baixo, existem três figuras. Existem três figuras. Existem três figuras. Dois pontos. Impetrante.
vírgula, impetrado e paciente. Impetrante, impetrado e paciente. Na linha de baixo. Existem duas modalidades. Existem duas modalidades. Existem duas modalidades. 2 pontos. HC preventivo. HC preventivo. E HC repressivo. E HC repressivo ou liberatório. Ou HC repressivo ou liberatório. Na linha de baixo, para finalizarmos o HC, no preventivo, o pedido é de salvo-conduto. No preventivo, o pedido é de salvo-conduto. Ponto e vírgula. No repressivo, o pedido é de alvará de soltura. No repressivo, o pedido é de alvará de soltura. Ponto. Pule uma linha e só coloque a seguinte pergunta, fazendo favor. Só para a gente colocar um ponto final mesmo. Para se valer do remédio constitucional, HC, a forma de abreviar, não é? Para se valer do remédio constitucional HC, vírgula, o impetrante, vírgula, necessariamente, vírgula,
tem de ser, eu poderia falar tem que ser também, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo. Tem de ser, ou você escreve tem que ser, o paciente, interrogação. Bom, pessoal, deixa eu dar o bom dia adequado aqui, né? Parecendo aqueles cantores sertanejos que eles começam um show com aquela primeira música, etc., faz um pupurri ali e de repente ele dá uma boa noite para a galera, né? Coisa feia. Bom dia a todos aí. Estamos chegando talvez na penúltima aula aqui de Direito Constitucional. Mandei a pergunta para o coordenador ver até quando que nossas aulas ao vivo, online, vão prosseguir, tá? E vou manter vocês informados a respeito disso daí. E vamos para o bom estudo nesse friozinho gostoso, não é? E eu coloquei essa última pergunta e coloquei algumas características. Eu vou tentar trabalhar dessa forma com vocês, tentando fazer ser de forma mais rápida possível e superado esse momento inicial que a gente vai falar aqui do habeas corpus e do mandado de segurança, que eu vou ser um pouco mais objetivo, até porque nós já tratamos um pouco a respeito desse conteúdo. Aí depois eu abro mais a palavra para vocês, tudo bem? Vocês podem, por favor, aí nesses 2 minutozinhos responder essa pergunta que eu fiz, fazendo favor? Fiquem à vontade, estou ouvindo a todos. É, Podem se comunicar de forma tranquila, sem nenhuma objeção, tudo bem? Boas respostas aí. Professor, Pois não? não, é que o meu não tá saindo áudio aqui. Achei que tava travado. Tranquilo. Mas aproveitando até a sua fala, Diego, alguém ou você mesmo chegou a ver a resposta agora? Não, eu acabei de entrar, professor. Acabei de chegar do trabalho. Acabei de entrar na aula. Só para dizer que quem responder isso aí já vai ganhar pontuação na parcial 2,
para ficar um pouco claro para vocês como que vai ser a pontuação da parcial 2. Quem participar em sala de aula vai receber a pontuação máxima na parcial 2. E aquele acadêmico, aquela acadêmica que não participar na sala de aula, eu ainda assim vou colocar um material, alguns questionamentos no portal. E aí então, claro que todos vocês poderão resolver os problemas do questionário que eu vou colocar no portal, só que para aquele acadêmico, aquela acadêmica que já tiver a pontuação por participação, ainda que não tenha tirado a nota máxima no portal, eu vou considerar a participação em sala de aula, tudo bem? E para aquele acadêmico, aquela acadêmica que não tiver participado durante a aula, eu vou considerar a pontuação que ela tirar ali proporcionalmente nas questões que eu passar no portal. Então, eu vou trabalhar com essas duas estratégias, participação do acadêmico da acadêmica e também a respeito da nota que tirar no portal se não tiver participação. Então, eu já estou assegurando para quem quiser passar essa resposta aqui, pontuação na parcial 2. Alguém quer responder? Oi, bom dia, Não. professor. Vai lá, Elaine. Vou responder. Não sei se está certa, mas Não é que eu importa. coloquei, Participando já recebe ponto já, viu? eu coloquei que não necessariamente, porque pode ser outra pessoa para impetrar em seu favor. É isso mesmo. Então, de repente, pessoal, até tem uma repercussão política a respeito disso daí, não é? Se vocês forem analisar para quem aqui, aqui ó, a gente vê pessoas chegando do trabalho agora. Tem muitas pessoas que atuam na área da segurança pública e acaba tendo um regime de horário diferenciado. Vamos pegar como exemplo. E quem estudou na segurança pública já teve que estudar uma disciplina chamada criminologia. E na criminologia tem uma teoria que explica que a sociedade incrimina. Então, uma pessoa é criminosa pela teoria da criminalização social. Vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que teve noticiado que a sua escola, ali, praticamente uma creche, escola para criancinhas, nela teria havido um abuso sexual de uma criança. E aquilo foi publicado e noticiado pela imprensa de uma forma que toda a sociedade passou a ver como já um crime transitado em julgado com condenação para algum professor, alguma professora, algum funcionário daquela escola de abuso sexual em relação a uma criança. E no final das contas, a fala da criança foi mal interpretada e ela não tinha sofrido abuso nenhum na escola, nem nada. E no final das contas, o proprietário daquela escola, porque todas as crianças, né, os pais retiraram as crianças daquela escola depois da notícia, ou seja, socialmente aquela escola, ela sofreu abalo moral, segundo a jurisprudência pátria, é possível, não, a pessoa jurídica sofrer um abalo moral. E por fim, o proprietário, né, o sócio proprietário daquela escola acabou cometendo suicídio. Ele não suportou a dor de estar sendo acusado de tal crime e infelizmente ele veio a se suicidar, a cometer suicídio. Então, gente, a sociedade por vezes ela acaba condenando uma pessoa sem o devido processo legal que nós temos, que nós estamos aprendendo aqui na Faculdade de Direito. E da mesma forma, né, vamos só pegar como exemplo, se de repente você querendo se valer de um HC preventivo por conta de um político que vai dar um depoimento na Polícia Federal. Isso chegou a ser muito utilizado, eu me lembro quando a Polícia Federal chamava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alguns advogados, eles impetravam o HC em nome do ex-presidente, e isso pode gerar uma repercussão negativa, né? Vamos chegar agora numa pré-candidatura e de repente sai uma notícia na TV que tem um HC impetrado a favor de um paciente que seja um político, gente, olha só que repercussão que pode dar isso daí na questão da mídia, né? Então, mas bem respondido, não necessariamente o impetrante vai ser o paciente, porque outrem, visualizando uma das situações de objetivo do HC, de cabimento do HC, pode acabar se valendo para a proteção de uma outra pessoa, tá? A gente acabou vendo que o impetrante pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. E o interessante é que a pessoa jurídica pode ser o impetrante, mas não pode ser o impaciente.
o impaciente, mas não pode ser o paciente. Só lembrando disso aí, tudo bem? Que a gente viu na aula passada. Por mais que o impetrante pode ser uma pessoa jurídica, o paciente não pode ser uma pessoa jurídica. Encerramos aqui a HC. Pergunto eu a vocês, alguém tem alguma manifestação a ser feita em relação ao HC? Eu acredito que com essas palavras-chave que eu coloquei para vocês, vocês acabam tendo uma memorização, sim. A única coisa assim que talvez possa estar passando desapercebida é a questão do salvo-conduto e de alvará de soltura. O salvo-conduto é quando ocorre uma ameaça ao direito de ir e vir. Já quando a gente fala em alvará de soltura é porque o HC foi o repressivo, ou seja, a pessoa já está tendo executado contra si a privação do seu direito de liberdade. Isso é mais para questão técnica, quando vocês forem fazer a avaliação, fazer o exame da ordem, o concurso público, ou até mesmo atuar na advocacia. Mas mesmo assim, me dou por aberto a perguntas, eventuais perguntas. Sem perguntas, vamos dar seguimento agora. Pule aí umas 2, 3 linhas e escreva mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Na linha de baixo. Só um segundinho. Mandado de segurança. Na linha de baixo, artigo 5º, inciso 69 da CF. Artigo 5º, em algarismo romano, LXIX. LXIX. Inciso 69 da CF. Na linha de baixo, remédio constitucional. Pessoal, para todos que eu for falar a partir de agora, eu vou falar remédio constitucional. Mas por que eu falo remédio constitucional? Porque se você for estudar um concurso tributário, se você for estudar para um concurso trabalhista, se você for estudar para um outro concurso cuja pergunta não esteja dentro do direito constitucional, isso pode acabar sendo cobrado, por exemplo, como uma medida processual daquela esfera do direito. Então, numa pergunta de direito do trabalho, podem colocar que HC é um remédio, que HC é uma ação ligada ao âmbito penal, de natureza penal. Aqui, no mandado de segurança, se o concurso público for no direito trabalhista, vai falar que é uma ação de natureza trabalhista. Então é o seguinte, gente, a natureza de tudo isso que a gente está vendo aqui, HC, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, todos esses pontos que nós fomos analisar, eles serão remédios constitucionais previstos na Constituição, logo eles têm natureza constitucional, tá bom? Então, só para vocês memorizarem, para não caírem em pegadinha de concurso, exame da ordem, etc., todos esses remédios, embora eles possam ser utilizados em diversos pontos do direito, a natureza jurídica deles é de direito constitucional. Então, vocês devem ter escrito aí no caderno de vocês, remédio constitucional, na linha de baixo. Professor, uma pergunta que me veio uma dúvida aqui agora o que é e quem, tipo assim, quem pode obter os benefícios da justiça gratuita? Então, os benefícios da justiça gratuita
podem ser alcançados. Primeiro, o que são os benefícios da justiça gratuita, né? Para todos que estão aí assistindo saberem. Ligando um pouco ao conhecimento do processo civil, porque nós temos também justiça gratuita em outros pontos ligados no direito processual penal, e os benefícios da justiça gratuita, primeiramente, ele está assegurado na própria norma constitucional. No artigo 5º da Constituição está assegurado, até para, de uma forma bem clara, ler para vocês, posteriormente, deixa eu passar a explicação primeiro. O que seria? Primeiro, o Poder Judiciário, embora ele seja inerte, para que ele atue, existem custas. Então, uma pessoa, para se valer do Poder Judiciário, da ação do Poder Judiciário, ela teria que pagar pelo andamento do Poder Judiciário. Ô, professor, que coisa feia, professor, porque a gente, além de pagar os nossos impostos, a gente ainda teria que pagar para ter a ação do Poder Judiciário. É isso mesmo, porque por mais que você paga o imposto de IPTU, às vezes você também paga para uma equipe de segurança, por mais que você pague o IPVA do seu carro, às vezes você encontra ali uma rodovia que não está asfaltada, você tem que pagar o pedágio também. Então, assim, não vamos adentrar nesse ponto aqui, tá bom? Mas vamos lá. Benefício da justiça gratuita, porque o Poder Judiciário, para que ele funcione, existem custas para tanto. Custas, como que seria? Por exemplo, nós temos os servidores públicos. Primeiro, aquele que limpa, aquele que abre o fórum que já está equipado com todo o seu material, com cadeiras, com as salas de gabinete, varas, etc. Os próprios agentes públicos recebendo o seu salário, conta de energia, computador. Fora isso tudo, o recebimento do processo, a máquina para fazer o protocolo, depois a capa do processo, depois a prática dos atos judiciais, por exemplo, uma citação por meio do oficial de justiça. Então, vejam, o andamento do processo em si, ele tem suas custas. Quando a gente fala em benefícios da justiça gratuita, significa dizer que uma pessoa, ela vai querer se valer da ação do Poder Judiciário sem pagar por essas custas do processo. E também isso acaba tendo repercussão, conforme o novo Código de Processo Civil, perante as custas extraprocessuais em cartórios extrajudiciais, por exemplo. Então, podemos falar de cartório de registro de imóveis. Numa partilha de bens e um divórcio, os beneficiários da justiça gratuita acabam por não pagarem as custas no cartório de registro de imóveis da averbação do divórcio na matrícula do imóvel. Desculpe aqui, mas não são todos que entenderam essa forma, mas vamos pegar um outro exemplo. A averbação do divórcio na certidão de casamento. Então, vejam, o juiz vai expedir um ofício, ou então apresentem as partes o alvará, o documento judicial que reconhece os benefícios da justiça gratuita, apresentam no cartório extrajudicial e não pagam os emolumentos do cartório extrajudicial. Não vão pagar também a diligência do senhor meirinho, do senhor oficial de justiça. Dentre outros atos do processo, eu vou me valer de um recurso, tem que pagar as custas de um recurso, a taxa judiciária tem que pagar, mas eu sou um beneficiário da justiça gratuita, então eu não tenho que pagar o preparo de um recurso. Então existem diversos custos, né, no andamento de um processo, e aquela pessoa que venha a se valer dos benefícios da justiça gratuita, essa pessoa não vai ter que pagar essas taxas judiciárias, essas custas do processo, e ficará até suspenso o pagamento de eventual honorário advocatício de sucumbência. Professor, quem que tem direito? O direito ele é um pouco discutível, quem que tem direito e quem que não tem direito, porque aí a gente poderia elencar diversas leis. Primeiro, a norma constitucional assegura tal direito. Depois nós temos pelo menos 2 leis federais. Uma lei federal que diz o seguinte, que é a declaração. A mera declaração da pessoa já afirma a sua condição. Então, bastaria eu escrever num papel que eu sou hipossuficiente e pronto, já valeria como prova. Numa outra previsão legal, se diz o seguinte, que o juiz ele pode indagar a respeito de demais comprovações da pessoa, se ela é uma pessoa hipossuficiente ou não. O que vem se entendendo como pessoa hipossuficiente no Brasil? Vem se entendendo como pessoa hipossuficiente ligada a essa questão econômica, claro, né, pessoal? Aquela pessoa cuja renda pessoal não ultrapasse 3 salários mínimos,
ou sua renda familiar não ultrapasse 5 salários mínimos. Sendo certo que eu já advoguei para pessoas, não vou falar, pessoas fazendeiras, assim, que eu pedi os benefícios da justiça gratuita, justamente pelo fato das condições econômicas daquela pessoa, financiamentos, etc. Então, mesmo algumas pessoas na área rural, eu já fiz o pedido de justiça gratuita também. Da mesma forma, já fiz o pedido para a pessoa jurídica. Só que aí o que acontece? Tem que apresentar ali a declaração de imposto de renda dela, demonstrando o passivo dela ao invés de ativo, e diversas formas. Ou seja, por mais que exista, por exemplo, um funcionário público que receba os seus 10 mil reais, isso por comprovação no seu holerite, pode ser que você peça justiça gratuita para essa pessoa, porque você vai apresentar ali que ela paga tanto de pensão alimentícia, mas tanto para ter o financiamento da sua casa, e sobra ali poucos reais para ela se manter e ter uma vida digna. Você pode solicitar. Quem que vai decidir a respeito disso? O juiz. Agora, assistência, os benefícios da justiça gratuita, ela tem que diferenciar benefício da justiça gratuita, assistência judiciária, de assistência jurídica. Então, não vamos confundir assistência judiciária com assistência jurídica, porque assistência judiciária seria essa que a gente está trabalhando aí com previsão no texto constitucional. E assistência jurídica é aquela que a Defensoria Pública faz, que o Núcleo de Prática Jurídica das Faculdades de Direito, a exemplo do Unijuris, na Unic faz também. Então, isso daí seria uma assistência judiciária, jurídica, em que um advogado atua sem cobrar honorários do seu cliente. Tá? Eu fui claro, consegui explicar para você? Sim, sim, claro. Obrigada. Heloísa, né? Uhum. Obrigado, Heloísa. Vamos dar continuidade, então. Incentivo a todos a participarem, tá, pessoal? Por favor. E essa pergunta da Heloísa é uma pergunta que acabou entrando dentro do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que é o objeto da nossa aula de hoje. Só pegar aqui, conforme eu disse que no final eu passaria, para não deixar passar em branco. Olha só, na verdade, o inciso do artigo 5º da Constituição é o inciso 74 do artigo 5º. O artigo 74 do artigo 5º diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem hipossuficiência de recursos. Então, na verdade, o texto constitucional ele fala da assistência jurídica, aqui na diferenciação que a doutrina faz. Tem parte da doutrina que fala que essa assistência jurídica aqui desse texto, ele se refere tanto a não pagamento das custas do processo, como também de ter um advogado atuando a seu favor, se por um acaso ela não tiver condições de pagar os honorários advocatícios pela prestação de serviço advocatício. E tem quem entenda que não, que aqui só se refere que o Estado não está assegurando o não pagamento das custas, mas estaria assegurando apenas assistência jurídica. Tá, então falei aqui a respeito da fundamentação legal, vamos dar continuidade no conteúdo. Nós estávamos em mandado de segurança, eu falei para vocês a respeito da fundamentação jurídica, falei também que é um remédio constitucional, e na linha de baixo, natureza jurídica residual ou supletiva. Natureza jurídica residual ou supletiva. Repete, por favor, por gentileza. Natureza jurídica residual ou supletiva. Na linha de baixo,
combate à ilegalidade ou o abuso de poder, combate à ilegalidade ou abuso de poder, combate à ilegalidade ou o abuso de poder, na linha de baixo, praticados por autoridade pública, praticados por autoridade pública, praticados por autoridade pública ou por pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, praticados por autoridade pública ou por pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Na linha de baixo, ampara direito líquido e certo. Ampara direito líquido e certo. Ampara direito líquido e certo. Na linha de baixo, duas figuras. Duas figuras, ou seja, existem duas figuras. Dois pontos. Impetrante e impetrado. Impetrante e impetrado. Na linha de baixo, o prazo é de 120 dias. O prazo é de 120 dias. Vírgula. Contados do conhecimento da ilegalidade praticada ponto. Eu coloquei contados do conhecimento. Aqui está o resultado da sua busca. Contados do conhecimento da prática da ilegalidade, gente, é conhecimento. Quem que tem que tomar esse conhecimento? Quem tem que tomar esse conhecimento é o conhecimento do impetrante. Pelo abuso de quem? Da autoridade contra quem vai ser impetrado. A autoridade coatora, tá? Praticou a ilegalidade ou abuso de poder. Desculpe.
Prazo 120 dias. Ok. Frente a mandado de segurança, pule uma linha, eu vou fazer a seguinte pergunta. João, se valeu da ação DMS, João se valeu da ação DMS, mandado de segurança. João se valeu da ação de MS. Vírgula, entendendo ter direito líquido e certo, entendendo ter direito líquido e certo, entendendo ter direito líquido e certo, vírgula, bem como fazendo o pedido, isso é gerúndio, né? Bem como fazendo o pedido de que testemunhas fossem ouvidas, para que, né? Fazendo pedido, de que testemunhas fossem ouvidas, para comprovar tal direito. Para comprovar tal direito. Ponto. Como juiz, você mulher escreve como juíza. Fala assim, escreva como você quiser, né? Você como juiz, como juíza, vírgula, ao apreciar tal pedido, vírgula, daria que resposta a João? Daria que resposta a João? Daria que resposta a João? Vamos lá, em 1 minuto, 2 minutos, no máximo, essa resposta aí, por favor. Professor,
Eu anotei aqui que seria favorável e viável ouvir sim as testemunhas de João para realmente comprovar que ele realmente tem esse tal direito. Quem que me fala agora? Heloísa Franciele. Mais alguém quer emitir opinião, pessoal? Professor, poderia ser que o direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-construída, sem a necessidade de uma dilação probatória. Pessoal, obrigado, Ana. Mais alguém quer comentar a respeito? E todo mundo vai participando, eu estou anotando o nome aqui, viu? Já fica registrado isso. Acertando ou não acertando a resposta, não importa. Participou, é pontuação, gente. O que eu tenho a dizer para vocês? O que a Ana acabou lendo aqui no material, o material está correto, é claro. E ele acaba simbolizando o quê? Primeiro que a Heloísa não está errada no fato de o juiz ele assegurar essa questão de o direito à ampla defesa das pessoas. Esses dias chegaram a mim falando assim, eu acho que o STF está totalmente errado. O STF foi lá e, dentro daquele pedido de impeachment do Jair Bolsonaro, o STF mandou intimar o Bolsonaro. Não tem nada a ver o processo de impeachment com intimação do presidente ali para saber a respeito, para se defender, etc. Tem que ir lá para a Câmara. É a Câmara que vai aprovar ou não vai aprovar o processo de impeachment. Não tem esse negócio do STF ficar intimando o presidente. Aí eu expliquei para a pessoa, falei, olha, é o seguinte, houve uma ação, né, em desfavor da atuação, na verdade, do presidente da Câmara dos Deputados, falando que o presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele deveria receber deveria decidir logo se ele iria acolher ou não iria acolher aquele pedido de processamento do processo de impeachment para enviar para casa votar, se seria a favor ou se não seria a favor. Não cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, ali naquele, vamos chamar no mandado de segurança mesmo, né? Não cabe ali ao presidente da Câmara ficar decidindo se vai ficar com o pedido arquivado na gaveta ou se ele vai efetuar o julgamento. Ele tem sim que decidir, vou ou não vou aceitar esse pedido de impeachment. Porque isso acaba servindo como um jogo político, né? É como se a pessoa ficasse ali com aquele pedido como uma carta na manga. Ele falando assim, presidente, e aí, vai fazer o que eu quero ou não vai? Estou aqui, ó. Se você não fizer o que eu quero, na hora eu vou lá e vou aceitar esse pedido de impeachment contra você, entenderam? Por isso que esses advogados... E aí o STF recebendo esse pedido, essa ação, né, esse mandado de segurança, o STF fez o seguinte, olha, eu quero saber a opinião do chefe do Poder Executivo. Foi só isso, gente. Ele não tomou nenhuma medida estranha do que falar assim, ó, estão citando o chefe do Poder Executivo nesse mandado de segurança. Eu vou intimar ele, eu quero saber a opinião dele a respeito desses pedidos que estão sendo feitos, só isso. Não tem força nenhuma, não tem força de defesa, não tem força de ataque, é uma mera manifestação, porque no mundo moderno, o Poder Judiciário, ele vem trabalhando nessa esfera de sim ouvir as partes envolvidas, de prestar esse serviço de a ampla defesa, a livre informação, etc. Então, no final das contas, não se refere nada a processo de impeachment, esse mandado de segurança foi impetrado lá no STF a respeito do processo de julgamento ou não do impeachment do atual presidente da República. Da mesma forma, como a minha pergunta ela se referiu como juiz, o que você falaria, qual seria a sua decisão, também tem-se essa possibilidade de entender, nesse sentido de, bom, a fins, né, de resguardar o seu direito líquido e certo, podemos abrir margem a isso, mas a questão é o seguinte, quanto à natureza da ação mandado de segurança, numa ação de conhecimento, num processo ordinário, né, para não chamarmos de extraordinário, num processo ordinário, a oitiva de testemunhas pregam, isso mesmo, ampla defesa.
No mandado de segurança é diferente. No mandado de segurança, para se falar de direito líquido e certo, é como se eu estivesse falando de papel em cima de papel, folha em cima de folha. Eu tenho que ter comprovações ali para eu me valer da ação de mandado de segurança. Então, na questão do mandado de segurança, eu fiz uma pergunta proposital, porque é durante a faculdade que vocês têm que aprender isso daí. Embora eu não vá querer privar o livre-arbítrio do magistrado, que ele é motivado pelo livre convencimento, motivado, né? Não quero falar que ele está proibido de tomar uma atitude como essa daí, quem sou eu para tanto, mas didaticamente, doutrinariamente, aqui dentro do aspecto acadêmico que nós estamos, num curso de graduação, o que eu tenho que falar para vocês é que falar em direito líquido e certo, num primeiro momento, quando se ajuiza uma ação de mandado de segurança, é que você não vai precisar se valer para ter acolhido o seu pedido de que provas sejam feitas, mas sim você deverá apresentar provas já constituídas. Por que provas feitas? Porque quando nós vamos nos valer de uma oitiva de testemunhas, oitiva ou depoimento? Depois eu dou uma confirmada aqui. A gente tem o Marcos aí, quem trabalha no fórum, às vezes me corrija se eu falo uma palavra errada ou outra aqui. Eu me esqueci se testemunha ela é ouvida ou se é oitiva ou se é depoimento ali. Eu acho que é oitiva de testemunha, né? Então, vai ter que constituir ainda. Fala aí, Marcos. Não, professor, continue aí, que é isso. Meu conhecimento é só prático, só e é mínimo. Tá bom. Mas assim, testemunha, geralmente ela é inquirida, né? Inquirida, tá vendo? Vai lá. Foi humilde e ensinou aqui. Então, quando a gente quando vai haver, né? Aí que vem, né? Quando a testemunha for ser inquirida, é uma prova a ser constituída ainda. Essa prova não é pré-constituída, ou seja, eu não tenho o poder dessa prova antes de ajuizar a ação de mandado de segurança, tá? Então, nesse sentido, a gente fica aqui num presente momento, e eu quero passar essa informação para vocês desde o curso de graduação, que quando nós formos falar de mandado de segurança, o seu cliente fala assim, eu tenho testemunha para provar, você vai falar para o seu cliente, espera, para a gente ajuizar uma ação de mandado de segurança, a gente vai precisar mais que a testemunha. Nesse momento agora, por mais que você queira ali arrolar testemunhas, o mandado de segurança, na verdade, a gente precisa de provas já existentes. Então, vamos pegar o exemplo. Vem a parte se valer do mandado de segurança porque o edital do concurso colocou a data da primeira fase para um sábado. E eu sou adventista do 7º dia, e isso já foi para o julgamento dos tribunais, isso foi objeto de pergunta na aula passada e consta, inclusive, no livro acadêmico. Então, veja, vamos imaginar que eu sou adventista do 7º dia, nesse exemplo, né? Eu vou aqui e comprovo minha inscrição no concurso público. Eu apresento a prova da minha inscrição, certificado de pagamento, colo, né, junto no processo, coloco anexo ao processo, o edital do concurso público falando o edital falando do concurso público, coloco o outro edital ali, a outra publicação que fala da data e do horário, e aí eu certifico, eu faço uma declaração, ou pego do bispo, não sei como que é a organização da Igreja Adventista do 7º dia, com todo respeito, né, mas tem uma organização, então pega ali o certificado de que é uma pessoa da fé, né. Esses dias eu recebi uma visita de uma pessoa que tinha carteirinha de ser um missionário da Igreja Assembleia de Deus. Eles tinham até uma carteirinha. Então, tem uma organização dentro de cada igreja, e etc. E apresenta, veja, pessoal, a pessoa vai se valer de uma ação de mandado de segurança com provas pré-constituídas, falando assim, magistrado, eu sou adventista do 7º dia, veja aqui os documentos do edital, dos editais, e veja que vai ferir meu direito à crença, à religião, etc. Entenderam? Então, nessa circunstância aí, provas já existentes. Eu não vou pedir para escute meu pastor, para meu pastor comprovar que eu sou adventista do 7º dia. Nada disso, né? Então, já tenho que me valer de provas já escritas. Então, eu tenho que cuidar dessa burocracia toda para me valer dessa ação. Tudo bem? Espero ter passado o que eu queria ter passado para vocês a respeito do mandado de segurança. Sendo certo que o mandado de segurança, existem também duas modalidades, né? O que é
individual e o que é coletivo. E em relação ao que é coletivo, a mudança dele acaba se referindo à questão do polo ativo, né, do impetrante, quem tem legitimidade para tanto, tá bom? Então, quem que teria legitimidade para tanto? E quais seriam os interesses? Os pontos diferenciadores são esses, pessoal. O interesse, ao invés de ser individual, ele é transindividual. E quando eu falo transindividual, eu falo transindividual no sentido lato, não no sentido estrito. Transindividual é o que eu falo, é que envolve interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, que na verdade não está ligado a um interesse individual. É muito fácil nós sabermos de interesse individual e coletivo, por exemplo, a educação. A educação, ela prima por um interesse social. Quando a gente fala que a educação pertence ao direito social, o transporte, né? É essa questão que envolve diversos interesses. Quando a gente fala em consumidor, por exemplo, nós estamos falando de uma coletividade, nós não estamos falando de um interesse que é uno, que eu posso renunciar, inclusive. Quando eu falo em consumidor, algumas características até do direito do consumidor é que ele é irrenunciável, né? Ele não pode ser dialogado entre as partes no sentido de, olha, eu estou abrindo mão disso. Querem pegar um exemplo? Quando você vai até as Casas Bahia, vai comprar alguma coisa na Malu, né? E assim vai. Para você, por um acaso, comprar para você se valer de um seguro na compra daquele produto, um contrato na atualidade, ele até tem que ser um contrato em separado. Um contrato de seguro quanto ao contrato da compra do objeto principal. E por muitas vezes você ainda vai poder, num futuro, ajuizar uma ação contra uma empresa. Não estou falando nenhuma dessas que eu estou citando exemplo, não quero queimar nenhuma das empresas, e a gente tem que ser agradecido ao mercado empresário, ao que gira a economia do nosso estado. Deus abençoe a esse mercado nessa situação e depois da pandemia, né? Mas vamos lá. Existe essa proteção em relação à venda casada, justamente por mais que a pessoa ali ela tenha acolhido aqueles contratos, eventualmente ela está sendo enganada. Ela concorda com aquilo tudo, mas ela está sendo ludibriada. Olha, se você comprar esse contrato, se você contratar esse contrato de seguro, você terá um benefício X, o que na verdade é a negociação ali que eles fazem para fazer a venda casada de um produto juntamente com outro produto ou com outro contrato. E as partes elas acabam sendo, o consumidor hipossuficiente acaba sendo prejudicado. Por que eu comentei a respeito do consumidor nesse momento que a gente está falando de mandado de segurança, que é um remédio constitucional? É porque o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, ele acaba trazendo para a gente alguns ensinamentos doutrinários. Então vejam, é raro isso acontecer, mas aconteceu. O Código de Defesa do Consumidor, para quem quiser anotar, é a Lei 8.078. 8.078. Deixa eu pegar o ano aqui dela, me lembro se é 90. A Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, já tinha falado para, em um ano ali, já tratar a respeito das regras de defesa do consumidor. O Poder Legislativo demorou um pouquinho mais. Foi em 11 de setembro de 1990, pela Lei 8.078. E ali, então, estipulado o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 81 diz o seguinte, gente, vejam só. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Olha só. Então, nós estamos falando, mandado de segurança pode ser individual ou pode ser coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de... Então, o que o Código de Defesa do Consumidor entende como um interesse coletivo? Interesses ou direitos difusos. Assim entendidos, para efeitos desse Código, os transindividuais de natureza indivisível
de que sejam titulares as pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos desse artigo, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3. Interesses ou individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de uma origem comum. Professor, qual que é a diferenciação, então, entre interesse difuso e coletivo, de um interesse... Qual é a diferença de interesses ou direitos difusos, de interesses ou direitos coletivos, bem como de direitos individuais homogêneos? Meus amigos, se vocês acham que eu vou explicar isso aqui para vocês, assim, em uma fala, e vocês vão levar para o resto da vida a memorização, eu sugiro a vocês que, se vocês têm essa dúvida, que vocês façam a pesquisa em materiais ligados ao Código de Defesa do Consumidor, vídeos do YouTube. Esse vídeo do YouTube não precisa ser um vídeo de 2020. Para falar de interesse difuso, de interesse coletivo ou individual homogêneo, você pode pegar um vídeo do ano 2005, não tem problema nenhum, pode ser um vídeo até antigo a respeito disso. Mas aqui a própria letra da lei coloca algumas partes aqui de se tratar apenas de uma relação jurídica base entre eles ou de uma circunstância de fato, quando que vai ser indivisível, quando vai ser determinado, vão ser pessoas indeterminadas. Vamos pegar um exemplo de vocês acadêmicos de uma faculdade de direito. Eu consigo saber que vocês são pessoas determinadas se nós formos analisar os matriculados na faculdade de Direito. E sabemos de um interesse coletivo porque nós estamos diante do estudo. Então, é uma relação de consumo no âmbito estudantil, no âmbito da educação, de pessoas determinadas, porque, no caso, nós estamos analisando aqui as pessoas matriculadas na Faculdade de Direito de Tangará da Serra, da UNIC. Então, vejam, isso aqui é uma relação, por exemplo, uma relação jurídica base, né, entre vocês, que vinculam vocês pelo mesmo fato de estarem todos matriculados. Da mesma forma, não é só você, da mesma forma tem demais acadêmicos matriculados a respeito de um assunto. Então, veja, envolve um interesse aí que ultrapassa o interesse individual, tudo bem? Então, nesse sentido, gente, qual que é a diferença entre mandado de segurança individual e coletivo? É que no individual, estamos aqui em busca da defesa de um interesse individual. E quando nós falamos de mandado de segurança coletivo, é justamente porque nós estamos falando de defesa de interesse que ultrapassa a individualidade, que ele vai ser meta-individual, né? Transindividual, e assim vai. Dentre os termos que eu acabei elencando para vocês aqui, tudo bem? E o segundo passo da diferenciação entre eles, embora ambos busquem a defesa do direito líquido e certo contra a autoridade coatora, os legitimados acabam recebendo, então, uma modificação entre o mandado de segurança individual e o coletivo. Então, aquela pessoa que contra si teve o direito líquido e certo respeitado no individual. E quando nós falamos no coletivo, nós falamos de outros legítimos, outras partes legítimas. Só para a gente voltar, então, para o material acadêmico de vocês. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano e para a defesa de seus membros ou associados, tá? Estamos chegando aqui para o intervalo, mas eu vou me privar de falar para vocês do mandado de segurança coletivo, mas se eu fosse vocês, eu faria essa mera anotação. Faria anotação de mandado de segurança coletivo, colocaria ali o inciso 70 da Constituição e ali eu escreveria quem são os legitimados, tá? Então, vamos para o intervalo e voltamos às 8h45, tudo bem? Bom intervalo para todos. Beleza.